Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, esse é mais um episódio do podcast Movendo-se. E olha só, se você quer inspiração, essa história que vem pela frente é uma história alucinante de empreendedorismo, de um cara que fez acontecer, de um cara que superou muita coisa, passou por muita turbulência e ainda assim persistiu, perseverou e conseguiu chegar lá. Hoje ele tem uma marca de sucesso na sua área de atuação, exporta para outros países, inclusive o Japão. Então confere aí meu bate-papo com esse cara incrível, Fabrício Oliveira. Aumenta o som e aproveita. Muito bem, nesse episódio eu trouxe um convidado aqui, um cara que eu conheço há pouco tempo, mas é um cara que já faz parte aí do meu hall de amizade, porque é um cara muito bacana, um cara que inspira muita gente, inspirou muita gente num evento que eu organizei há pouco tempo, no TEDx Barra da Tijuca, e continua todo dia fazendo um pouquinho aí para dar mais chance, mais voz a muitas pessoas que têm uma história parecida com a dele, que eu queria que ele contasse um pouco pra gente. Então, obrigado primeiramente, Fabrício Oliveira, por ter aceitado esse convite, bate-papo aqui no podcast Movendo-se. Vai ser um prazer falar contigo, irmão. Valeu, Éder. Eu que te agradeço aí pelo convite e vamos que vamos. Show de bola. Fabrício, se apresenta aí sem falar o que você faz, cara. Cara, eu sempre falo, né? Acho que a gente já bateu esse papo outras vezes. Eu sempre me apresento como um suburbano convicto, né? Filho da dona Ilka, do seu Irani, neto do seu Casaca. Eu acho que a gente tem que começar pelas coisas simples, né? É muito difícil você hoje em dia falar sobre o que você é sem você dizer sobre o teu trabalho, né? A gente fica muito focado nisso. Eu sou um cara que gosta de viver minhas raízes, gosto de viver a vida de uma maneira simples, mas simplicidade não significa você ser uma pessoa que não tem ambições, que você não tenha sonhos, né? Que você não tenha objetivos. Sou um cara que vive essa dicotomia aí. E Fabrício, diz uma coisa, cara, você tem uma história super interessante, você contou essa história, parte dela, né, em alguns minutos, numa edição do TEDx. E quando a gente fala de mundo do trabalho, acho que a tua trajetória de carreira é uma trajetória muito inspiradora. Os passos que você deu para construir, o negócio que você tem hoje é uma história, sem dúvida, muito inspiradora. Conta um pouco, Fabrício, como é que foi o início da tua jornada aí no mundo do trabalho? Na verdade, eu tive a possibilidade de não trabalhar no início, assim, né, no iniciozinho, lá pros 18, 19 anos de idade, mas eu sempre quis ter o meu dinheirinho, né? Aquela época que a gente quer namorar, ter um dinheirinho pra poder sair, né? Ir pro cinema, comer um negócio. A gente não quer depender de pai. Geralmente é a principal, é a primeira motivação, né, que a gente tem. Foi a primeira motivação, é engraçado, né? O primeiro emprego que eu trabalhei foi como vendedor. E aí eu botei um monte de currículo aí e acabei sendo chamado para trabalhar na Depla. Não sei se tu lembra da Depla, que fazia revelação de foto. Lembro. Não existe mais, né? Não, porque as pessoas acabaram perdendo o costume, né, de revelar foto. Eu peguei esse período lá na Depla, a gente estava no período de transição entre você trocar, né, do filme analógico, aí passou a ter aqueles totens da Kodak para você revelar foto. Aí trabalhei no balcão lá da Depla durante um tempo, mas durante pouquíssimo tempo mesmo, né? Porque eu comecei a botar currículo em shopping, foi o único lugar que me chamou. Uhum. E aí 5 meses depois eu saí, né? Mas eu peguei aquela grana pra sair do carnaval, para viajar com os amigos, né? Aí voltando já consegui alguma coisa mais séria. Aí eu comecei a trabalhar era um projeto de trainee que a Lojas Americanas tinha, da parte de crédito dela lá, e era um projeto para depois de 6 meses, caso você performasse bem, você se tornaria um gerente comercial. Legal. Só que você seria gerente comercial do Itaú, porque eles tinham uma parceria da parte de crédito, que a parte de crédito quem tratava era o Itaú. Aí eu acabei, né, me dando bem, 8 meses depois eu me tornei gerente comercial, peguei eles chamavam de agência, né, que era uma agência que ficava dentro da Loja Americana. Não sei se tu lembra uma galera que passava na rua
vestido de laranja, era Taí, abordando para pedir empréstimo. Lembro sim. Então, o Itaú, ele tinha esse braço, né? Esse braço de empréstimo, e tinha um braço dentro da loja americana. Eu fiquei durante 2 anos e meio lá, alguma coisa do tipo. Saí, e depois eu comecei a trabalhar na Nextel. Aí na Nextel eu já tinha, assim, uma breve experiência com liderança, né? Mas na Nextel eu aceitei voltar a trabalhar como analista, porque era um outro porte de empresa. A Nextel estava crescendo pra caramba na época. Era um período que tratava só de parte corporativa. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia ficar 1 ano só como analista, eu ia conseguir alguma coisa de liderança depois, não deu outra. As vagas nem estavam surgindo muito, né? Mas tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que parece que é roteirizado, né? Ou seja, você quando entrou, você já tinha traçado eu tinha essa teu metazinha, plano, né? Eu tinha essa meta porque, assim, na verdade, quando eu entrei lá, nunca tinha sido meu... Depois a gente vai voltar até um pouquinho, né, na história, mas já não era a minha ideia estar dentro do mercado privado, né, para trabalhar com instituições privadas. Mas, assim, você tem que, sei lá, você tem que trabalhar, né? Já tinha pego o gostinho de trabalhar, minha mãe falou, tu quer trabalhar? Então tu vai continuar trabalhando então. Aí já tinha pego o gostinho, e aí eu botei na cabeça, vou ficar 1 ano trabalhando como analista e eu vou conseguir um cargo de liderança depois. Deu 1 ano, porque Legal. Lá tinha um tempo mínimo de 1 ano. Deu 1 ano, abriu uma vaga 1 dia depois. Caramba. 1 dia depois, engraçado. Aí eu me candidatei, passei. Aí me tornei... Mas nesse período de 1 ano, foi um período que eu me coloquei em risco pra caramba, porque foi um período que eu entrava mais cedo, saía mais tarde. Eu era um cara que trabalhava nas lojas próprias. Eu era um cara que sempre atendia retenção que a galera não gostava, que era cancelamento. Era um cara que, tinha um bom relacionamento com todo mundo. Me prontifiquei a me tornar como se fosse um subgerente, coisa que ninguém queria, porque tinha que tratar de toda a área da loja. Até a parte técnica que eu nunca fiz na minha vida eu aprendi. Então, de fato, eu quis trabalhar em todos os setores da loja. E depois eu me tornei supervisor de uma área que estava abrindo lá na Nextel, que era um call center próprio. Fiquei durante 2 anos e meio lá como supervisor. Aí fiquei um pouco cansado dessa área e fiquei com medo de ficar estigmatizado também, né? Porque é uma área onde você começa trabalhando, né, como supervisor de call center, mesmo sendo um call center próprio, com uma remuneração boa, um plano de benefício um pouco diferenciado, você acaba ficando estigmatizado. Aí eu decidi, já tinha começado na área comercial, tenho experiência no período que eu fiquei no banco, né, na área comercial, eu vou para a área comercial. E tinha uma vaga lá na Nextel que era muito cobiçada, que era uma vaga que eles chamavam de executivo de dados. Tinha uma remuneração boa, então todo mundo queria. E eu fiquei, né, sondando a área, tava de férias, um amigo meu tava meio que fazendo uma pesquisa lá das vagas, falou para mim se eu queria. Eu aproveitei minhas férias para estudar, porque era uma parte muito técnica, né? Não lembrava de muita coisa, por mais que eu fosse técnico de processamento de dados, eu não lembrava de muita coisa. Apliquei e passei. Aí essa foi, de fato, assim, o meu último cargo dentro de instituição privada antes de começar a empreender. Legal, deixa eu só fazer um comentário, Fabrício, porque você tocou num ponto que eu geralmente tenho falado, inclusive aqui no podcast, que é sobre o fato de você querer mudar de área versus o que fazer para mudar de área. E você tocou num ponto aí muito legal, que foi o seguinte, você tinha uma área de interesse ali que você vislumbrou e que você estudou, cara, sobre aquilo ali, né? Você correu atrás, você pegou teus dias aí que você tinha livres e estudou a respeito daquela área que tecnicamente você não tinha tanto conhecimento, ou seja, o movimento que você precisou fazer, que foi um movimento proativo para a mudança, ele aconteceu, Sim. né? E eu tenho sempre falado isso, cara. Às vezes a gente quer mudar, quer que as coisas sejam diferentes e tudo mais, mas não faz nada para que isso aconteça, né? Não tem nenhum tipo de iniciativa
e proativa, né, para que isso aconteça. E achei legal o teu exemplo aí. Perfeito. Na verdade, assim, eu tinha amigos meus que já tinham passado para essa vaga, eles já tinham mais ou menos uma apostila, alguma coisa na cabeça deles ali que caía. Uhum. Eu falei, cara, separa isso daí pra mim. Peguei lá os tópicos. E aquilo, eu acho que tudo na minha vida, eu nunca ganhei muito de mão beijada, né? Então, se eu não corresse atrás, eu ia ficar vendo navios, entendeu? Então, é muito fácil você reclamar que não te dão oportunidade, como o caso da área, né? Era uma área totalmente restrita, né? Acho que na época tinham 30 candidatos para 2 vagas, ou uma vaga, acho que uma vaga só. Pô. E, assim, de fato, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fui meio que fazendo as etapas ali, foram me dando espaço, fui que nem um jogador, né? Fui driblando, fui me dando espaço, cheguei na cara do gol, bati. Movendo-se, amigo. Exatamente. Legal, então nesse processo você passou, você entrou nessa nova área, e aí? Na verdade eu já tinha um pensamento de fazer uma carreira paralela, né? Isso eu digo paralela acadêmica e uma carreira corporativa dentro de empresa. Uhum. Mas eu já tinha uma mosquinha na minha cabeça falando que eu tinha que empreender, que eu tinha que abrir negócio, que era meu caminho. Eu achava que era mais fácil, eu não achava que era tanta pedreira assim. Eu tinha uma outra percepção. Até você, de fato, a percepção que você tem muda quando você precisa tirar dinheiro daquele negócio que você tem, aquele negócio deixa de virar um hobby. Quando você não tem mais vínculo nenhum, quando você cai na realidade e você fala assim, porra, cara, eu não tenho mais férias, eu não tenho mais que reclamar, entendeu? Tem que botar a cara. Quando tu cai nessa realidade que tu vê. A culpa não é mais do chefe, né? A culpa não é mais do seu par, do RH. Poder da autorresponsabilidade. Cara, é muito diferente, muito diferente. Quando é um hobby, quando você... mas a minha mulher... Eu sempre acho engraçado, né? Que a galera fala, não, mas a minha mulher faz doce pra fora, mas ela é funcionária pública, mas ela acha que vai dar super bem. Eu pergunto, cara, ela trabalha com isso, ela vive disso? Que quando você vive disso, quando você tem que equilibrar ali teu fluxo de caixa e o negócio tem que fechar no final do mês, é totalmente diferente. Com certeza. E aí, eu já tinha pensado já... em abrir negócio, e por influência até do curso que eu fiz, né, que eu fiz administração, conheci um camarada lá que já empreendia desde muito cedo, né, eu pensei, isso daí deve ser legal, cara, quero abrir isso daí, quero ter negócio e tal, e desde então, desde lá do iniciozinho da faculdade de ADM, né, que foi com uns 20 e pouquinhos anos até os 27, por aí, eu tentei fazer algumas coisas, né, tentei juntar um grupo de amigos para poder fazer consultoria, não deu certo. Tentei fazer consultoria de escola de samba, não deu certo também. Tentei fazer... Consultoria em escola de samba? Não deu certo pelas questões do Rio de Janeiro, né? Uhum. Escola de imagino. samba não tem nada sério, né? Imagino. Não tem nada sério. Tentei fazer... Como eu trabalhei no Itaú, nessa área de crédito, tentei trabalhar com um aposentado e pensionista do INSS, com um empréstimo consignado também. Cheguei a abrir uma sala em parceria com um amigo e a gente não vendeu nenhum contrato em 12 meses, então foi um fracasso. Caralho. Até que chegou um período que tava no churrasco com um camarada e ele jogou uma ideia lá de ter uma marca de roupa que, assim, no início não era um negócio que eu pensava em fazer e muito menos o estilo que ele queria, mas eu gostei da ideia, a gente ficou pesquisando. Chamamos um outro amigo, acabou que esse outro amigo não deu continuidade, ele também não deu continuidade, eles tinham outras prioridades, eu acabei, depois de um ano, ficando com essa ideia na cabeça e, de fato, querendo abrir, né? Eu imaginei que, por exemplo, uma marca de roupa fosse um ambiente que eu tivesse a possibilidade de estudar o mercado, trabalhar em cima da criatividade, que eu sempre fui um cara que desenhei bem, trabalhar em cima da gestão, de fato, né? Porque você tem que fazer a gestão dos números do negócio. Eu achei que num local só eu poderia juntar aquilo tudo. E, cara, e depois eu comecei a perceber que eu era um cara muito ligado à moda, né, cara? Sempre gostei muito de me vestir, sempre comprei roupa pra caramba. Uhum. A minha prima, ela era formada em moda e eu lembro que a gente ia lá pra Niterói, na casa dela, né? Passava as férias lá.
Eu era um cara que cortava as calça jeans, fazia aqueles rasgados com ela. Então era uma diversão que eu já tinha, era um hobby que eu já tinha. Eu sempre tive costureira, eu sempre mandei fazer as camisas do jeito que eu queria. Eu vi uma camisa na TV, pedia para uma costureira, a dona Marlene, na época, né? Faz assim, a gola assim, desenhava, fazia a bata. Porra, então eu já era um cara que eu já tinha isso daí e não tinha nem percebido, cara. Eu pensei, porra, isso daí pode ser de fato um hobby. Juntar tudo. E você começou a perceber isso durante essa tua análise, né, cara? E eu acho que isso é um ponto legal também, porque se você vai empreender com alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com você, ou que você não se enxerga naquilo ali de alguma forma... perde tesão, cara. Você não tem tesão, não tem... o conhecimento acaba sendo muito menor também, né? E aí a dificuldade, ela acho que triplica. Sim, e eu acho assim, das vezes que eu tinha tentado abrir outros tipos de negócio... Nunca foram negócios que eu tinha brilho nos olhos, sabe? Sempre foram coisas assim que, isso daí dá dinheiro. Aí um camarada meu, tu quer fazer comigo? Aí eu ia lá e fazia, entendeu? Nunca foi uma coisa que eu dei o meu sangue e que tivesse o meu DNA. Eu acho que a Fowler, que é a minha marca de roupa, ela, hoje em dia, ela se mistura muito... Parece que a Fowler é o Fabrício é a Fowler, parece que é uma coisa meio... que eu de fato tenho o DNA da marca, sabe? Entendi. Tem o Caio Carneiro, tem um episódio do Caio aqui no nosso podcast, e ele fala um negócio muito legal que eu tenho usado em alguns momentos quando as pessoas falam sobre esse assunto de empreendedorismo, né? Que ele fala que empreender é remunerar uma paixão. E tem tudo a ver, né, cara? Então, total, né? Tem tudo a ver. E foi como você falou, né? Com o tempo que eu fui descobrindo isso, né? Não foi algo que eu acordei, eu percebi. E a gente tem sempre que entender assim, a galera fala, mas o meu sonho era ser jogador de futebol. Pô, mas eu já tentei jogar, eu já fui federado, e cara, eu não tenho a habilidade suficiente para me tornar um jogador de futebol de ponta, a não sei se tu lembra do Maurinho, que era lateral direito do Flamengo, ele jogava no mesmo nível que eu, então se ele tinha conseguido na época, eu até poderia ter conseguido. Mas se você de fato não tem aquela habilidade para fazer aquele negócio de fato, o foco daquele negócio, cara, tu ama futebol, mas tu gosta de gestão, trabalha com marketing esportivo, entendeu? Continua sendo a sua paixão, você vai ter vontade ainda de fazer. Tem o filho da Sandra de Sá, né, o Jorge Sá, o cara era jogador de basquete, o cara não é mais, não se profissionalizou, mas tu vê que tudo que o cara fala, ele comenta basquete, ele hoje em dia tem um negócio de agenciamento de jogadores para os Estados Unidos. Então a galera acha que quando vê que o sonho de fato deles não foi realizado, parece que eles cortam aquilo dali da vida deles e não vê o ecossistema que tem em volta daquele negócio que pode gerar fruto também, entendeu? Legal. Eu nunca fui desenhista, mas eu gosto de fazer estampa. Eu nunca fui um profissional de marketing duro, né, que a gente fala, né, que só trabalhou com isso. Mas eu tenho que aplicar estratégias de marketing dentro do meu negócio. Eu nunca trabalhei com gerenciamento de projeto, eu tenho MBA em gerenciamento de projeto, mas eu trabalho em cima de projetos dentro do meu negócio. Ou seja, você não precisa ter a chancela ali, aquele crachazinho no peito, para falar que você é XYZ, para você ser, você pode de fato ser de uma maneira muito mais soft, né? Atuando dentro das habilidades que você tem. Claro. Com o trabalho que você se propõe a fazer. Beleza, e aí nasceu então esse novo business aí, esse novo negócio. Como é que foi esse início, Fabrício? Então, esse início, ele teve um pensamento totalmente diferente, né? Eu tô parando de usar a palavra mindset, porque a galera tem dado uma sacaneada no uso da palavra mindset. Porque senão daqui a pouco a gente vai falar, não, a gente tem que mudar o mindset e tem que colocar o trabalho dentro do workflow, então eu tenho mudado um pouco, eu tenho voltado a brasileirar. Então eu mudei um pouco o pensamento, porque eu sempre fui um cara, assim, como eu falei, né, metade acadêmico e metade corporativo. Então eu sempre fui um cara muito de planilha, plano, desenvolvimento, PDCA, 5W2H, e eu comecei a perceber que alguns projetos eu tinha
não colocado pra frente porque eu procrastinava muito. Eu era um cara que eu ficava viajando muito, planejando muito, e botar a mão na massa, eu acabava botando, sim, mas às vezes o bonde já tinha passado, cara. O negócio já às vezes não era do jeito que de fato deveria ser. E aí na Fowler, eu mudei a minha cabeça no sentido de, cara, deixa eu fazer esse negócio aqui um pouco mais amador, né? E vou vendo o que dá. Deixa eu errar rápido. E caso eu erre, né, hoje, deixa eu consertar amanhã. E aí esse foi meu raciocínio, né? De errar rápido e consertar rápido também. E eu pensei, cara, eu vou fazer 200 camisas e vou tentar vender da maneira que der entre os amigos. Eu tinha pesquisado já muita coisa, né, sobre roupa, né, mas na época eu não sabia muita coisa. Dei uma ideia na minha prima, que minha prima já era formada em moda na época. Eu falei, pô, Luana, tu me ajuda, né, a entender como é que funciona corte, modelagem, qualidade da malha, estampa, me indicar fornecedor, onde é que eu vou comprar malha, o que eu faço. Ela me deu todos os passos iniciais. Eu comprei malha no Rio Comprido, cortei numa coroa lá do bairro de Fátima. Aí ela cortou a camisa e tal. Eu peguei uma camisa que eu tinha, não fiz modelagem. Peguei uma camisa, se não me engano, P minha. Dei pra ela, falei, eu queria que essa camisa aqui, ela é grande, se tornasse uma camisa G. Aí da camisa G ela fosse, né, diminuída para MAP e fizesse a GG. Ela, não, beleza, ótimo, eu faço aqui. Peguei as camisas fechadas, levei num cara lá em São Cristóvão, o cara silcou a camisa, peguei a produção feliz, né? Eu já tinha feito uma pré-venda com alguns amigos, algumas fotos de layout, e tinha mandado por message, né? A galera ficou empolgada, aí na sexta-feira eu peguei. Isso tudo eu trabalhava ainda, né? Trabalhava na Nextel, fiz tudo em paralelo. E aí chegou o fim de semana, eu tinha um aniversário para ir à noite, né? Passei essa sexta-feira toda, cara, passando as camisas, numa mesinha baixinha, de madrugada, na cozinha da minha mãe, com um ferro assim fiquei a coluna gritando. Peguei uma mala, botei tudo naqueles saquinhos que você coloca comida, sabe? Aquele saquinho transparente. Aí, botei lá, tudo bonitinho, botei numa mala, aí saí de manhã pra entregar na casa de um amigo, fui no trabalho de um outro. Já tinha uma pré-venda feita aí, né? Tinha até um roteiro já, aí tinha um aniversário que eu tinha que ir, aí eu pensei, se eu for no aniversário com a mala, a galera vai ver lá, vai ficar empolgada, vai querer comprar. Eu levei a mala lá, não sei o que, voltei pra casa feliz. Aí chegando aqui em casa, né, eu botei meu carro debaixo da casa da minha namorada. Isso era 30 ou 31, acho que era 30 de outubro, na época, 2012, isso. Aí eu botei, no dia seguinte a gente ia acordar pra votar, né? Aí desci, quando eu fui abrir o carro, eu vi que a parte da frente, da lateral, assim, né, do carro tava quebrada. E eu peguei assim o porta-luva, né? Tinham levado tudo do porta-luva. Levaram o meu CD, né? Aí eu, preguiçoso, não tinha subido com a mala e eu tinha levado coisa de 80% da produção dentro da mala. Eu falei, caralho, que pelo menos não tenho levado a mala, né? Aí não deu outra, abri o porta-mala, a mala não tava lá. Aí eu fiquei transtornado, né, cara? Porque esse período aí dentre tu planejar, fazer tudo direitinho, levou bastante tempo, levou quase um ano. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em ter uma marca de roupa foi em agosto, lá para agosto de 2011. Isso daí foi acontecer em outubro, né? Até você tomar realmente, né, par da situação e começar a desenvolver, andar, demora um tempinho. Aí, cara, aí beleza, né? Eu fui votar, né? Transtornado. Aí depois eu tava voltando, andando, e tinha parar pra almoçar em algum lugar, um restaurante aqui na região, né? No Meia. Aí passou aqui numa rua, na Dias da Cruz, estava andando aqui eu, minha namorada e minha enteada.
Aí eu vi um maluco todo sujo, cara, catando latinha, com a minha camisa Com a branquinha. sua camisa. Branquinha. Aí a Fernanda falou, caraca, cara, olha o cara ali com a tua camisa. E não é impossível, né? O único lugar que ele poderia ter pego era lá. Eu falei, porra, meu irmão, eu vou sair, vou jogar ele no canto e vou obrigar ele a falar como é que ele pegou a camisa, né? Aí eu pensei, eu falei, porra, cara, o cara pegou embaixo da minha casa. Pô, minha namorada tinha meu enteada era pequenininha na época, tinha acho que 4 anos de idade. Eu falei, cara, ela vai todo dia lá deixar o moleque na cuidadora, volta a pé, Uhum. o cara faz uma ajudaria. Aí eu pensei, cara, deixa essa porra pra lá. Até que não ficou muito bom mesmo, a camisa ficou toda torta. Na verdade, não ficou do jeito que eu tava querendo. Aí eu pensei, essa é a oportunidade de eu fazer melhor. Botei isso na minha cabeça. E tinha qual era a temática dessa tiragem de camisa aí? Cara, isso é legal tu perguntar isso, porque a tiragem dessa camisa era Rio de Janeiro, de uma maneira geral. Uhum. Só que eu tinha combinado com a minha prima de fazer uma marca que falasse de Rio, mas que na primeira coleção e na segunda coleção falasse de subúrbio. Tanto que a gente ia fazer próxima parada subúrbio carioca, e a gente fez uma release toda da coleção. Por que esse próxima parada? Porque a gente fez a alusão às paradas de trem. E a próxima parada seria a parada do inverno, que aí seria uma temática de subúrbio também, mas com algumas estampas diferentes. Isso foi a primeira tiragem. Mas a gente era uma marca de Rio de Janeiro, de uma maneira geral. Tanto que a gente abordaria o Rio com uma outra visão, mas ainda era uma marca de Rio, não era uma marca de subúrbio. Legal, então você fez, inicialmente era pra ser uma coleção, né? O tema subúrbio era pra ser uma coleção aí de início, e depois você ia tocar, provavelmente seguindo com essa linha de Rio de Janeiro, como existem várias outras marcas de roupa, né? Isso. Aí o que acontece? Eu tive que esperar um pouco, né? Porque eu tive que me capitalizar de novo. Depois desse baque. E aí o que eu ia até falar contigo é o seguinte: vários momentos onde eu tomo várias porradas. Só que eu sou um cara que eu não fico muito pensando na morte da Bezerra, entendeu? Porque, assim, eu tenho uma filosofia de vida, né? Até eu sigo a filosofia budista. Eu sou budista, na verdade. E o budismo tem um ditado que é o seguinte: você tem como resolver? Então resolve. Você não tem como resolver? Então não sofre. Perfeito isso, cara. E eu sigo muito isso. A gente tem até um quadradinho. É um desenhozinho, né? Que é... Tem solução, então não sofre. Não tem solução, então não sofre. Então, eu não sofro com quase nada. Mas eu sofro de uma maneira muito limitada, que a galera fica postergando o sofrimento. Tem até uma monja que eu sigo, que é a Monja Coin, que ela fala o seguinte: o sofrimento, ele dura 3 segundos. A gente é que fica voltando na memória do sofrimento. Perfeito. E é isso. Se você, por exemplo, a não ser que seja uma dor física. Agora, se você tomou uma pernada de um sócio, se você fez uma ação que você não gostou, o único gasto energético que você tem que ter depois disso é para solucionar, porque o susto tu toma muito rápido. Putz, caraca, aconteceu. 3 segundos. Beleza, o que eu vou fazer para resolver? Isso mesmo. Sabe? E aí, nesse momento, eu tomei essa porrada, né? E aí eu... No mesmo dia, Éder, juro do fundo do coração, cara, pode parecer demagogia após fato ter acontecido. Eu pensei assim, cara, eu não vou parar. Essa é a oportunidade que eu tenho de fazer melhor e corrigir os erros que eu fiz da primeira vez. Ah, gastei grana? Gastei. Mas isso não me fez falir. Acho que eu tinha gasto coisa de 3 mil, 2 e pouco. Isso não faz ninguém falir. E aí eu só tive que esperar um pouquinho para me capitalizar de novo. E eu lembro que eu estava almoçando, né, com os companheiros de trabalho na época da área comercial, e um camarada, o Marcelão, ele foi shaper, fazia shaper quando era mais novo, e chegou a ter uma marquinha de roupa. Eu não vou lembrar o nome da marca, mas no passado era uma marquinha conhecida. E ele almoçando comigo na minha frente, assim, ele era um cara que conhecia algumas coisas que eu estava fazendo, que eu não falava para ninguém, né, porque na empresa não podia nem ter negócio. E ele falou, e como é que tá o negócio lá? Eu falei, porra, cara, nem te fala. Pô, aconteceu isso. Ele, caraca, sério, cara? Eu falei, sério.
Eu falei, agora eu tô esperando, né? Porque perdi um dinheiro. Aí ele, cara, eu tenho um fornecedor pra te passar lá de Marechal Hermes. Pô, o cara faz pra várias marcas gigantes, faz pra Hadley, Reserva, Limits, Osklen. Aí ele me deu o contato do cara, né? Eu fui lá no cara, troquei uma ideia com ele, pô, sou amigo do Marcelão e tal. Ele falou, cara, essa quantidade aí que tu quer fazer eu não faço não, muito pouco. O cara tava acostumado a fazer milhares de camisas. Só pancadão, é só pancadão. Eu lembro que, pô, cara, tinha marcas aí que fazia 8.000 peças de uma vez só, sabe? Então era uma discrepância muito grande. A reserva na época tava muito grande já. 2012 isso, a reserva começou, se eu não me engano, em 2000, um pouco antes de 2009, mas já tava muito grande, tava produzindo muita coisa e produzindo muita sobra também. Eles compravam muita coisa no sul de malha e sobrava muita coisa, às vezes com conta errada. E aí que eu desenrolei com ele, eu falei, pô, cara, deixa eu pegar essas sobras aí. Falei pra ele, deixa eu pegar essas sobras de malha, cara. Aí ele, tá bom, o que sobrar de malha aqui a gente faz, tu pega as tuas estampas lá que tu gosta mais e a gente faz. Eu fiz 50 camisas, depois eu fiz mais 50 dessas. Aí o que acontece, eu já tive uma qualidade muito superior e aí eu pude de fato concorrer no mercado, né? Legal. Aí eu peguei essa produçãozinha pequenininha, comecei a me inscrever para poder fazer feira de moda. Aí nenhuma feira queria, né, ninguém me conhecia, né? Aí uma feira me aceitou, eu fiquei felizaço, né? Aí, porra, fui na Leroy Merlin, eu queria fazer uma parada que eu não queria fazer um stand quadrado todo simples, sabe? Aí eu fui na Leroy Merlin, comprei um tapetinho, comprei luminária, comprei arara, quadro, meu irmão, fiz uma paradinha, eu tenho foto até hoje da primeira feira. Legal, cara. Fiz uma paradinha maneirinha, assim, porra, botei minha mulher pra trabalhar, vários amigos meus foram, ninguém comprou nada, tudo muquirana. Chegou no final do dia, eu ainda pensei, porra, cara, gastei uma grana aqui pra comprar os acessórios, pelo menos que eu pague, né, o valor que eu investi aqui. Só pra sair no 0x0, Chegou né? no final do dia, 0x0, pô, pra mim tava bom já. Porra, chegou no final do dia eu não vendi nenhuma camisa. Sério, Eu cara. falei, puta que pariu. Aí eu falei, tá tranquilo, cara. Aí, só que eu continuei fazendo feira, né? Eu comecei a fazer uma feira que é bem conhecida aqui na cena de moda, né? O Mercado Mistureba. Depois eu fiz estilistas independentes, fiz o cluster. Eu comecei a fazer um monte de feira. Eu comecei a ter uma frequência de feira, né? Fim de semana. Então eu trabalhava dia de semana na Nextel e fim de semana eu fazia feira, torcendo para que ninguém da empresa fosse numa feira dessa e me visse lá. Eu já tinha até um discurso pronto lá, eu ia falar que era da minha mulher. Não, tô ajudando a minha mulher aqui, mas nada. Tô dando uma era força minha. aqui, né? Tô dando uma força aqui pra minha mulher. Aí chegou um período que 2014, a Nextel passou por um período de crise e a minha área acabou. Não tinha como me realocar, minha empresa me demitiu. E me demitiu meio que eu feliz, né? Porque era tudo que eu queria. Eu já tinha o meu negócio. Era a chance, né? Era a chance, eu já tinha 6 anos de Nextel. 2014, né? Um moleque de 25. Eu ganhava uma grana maneira, era muito acima do... Era muito acima da média salarial. Então eu consegui ter uma rescisão boa. Peguei uma grana legal. E eu fui todo empolgadão, né, cara? Eu peguei toda aquela grana ali que eu tinha e eu botei na cabeça antes que a minha solução seria abrir um quiosque dentro de um shopping. Porque eu achava que loja não dava, porque a grana não ia dar, e vender porta a porta eu não queria continuar a fazer isso, eu tava de saco cheio de fazer feira, porque feira era muito complicado de fazer, porque eu tinha uma ornamentação muito grande de tapete, tanto que eu colocava dentro da feira, né? Eu colocava um cacto imenso para ornamentar a parada e eu levava tudo dentro de um Renault Clio, que é o carro que até tem hoje, minúsculo. Então, pô, irmão, eu ia que nem aqueles carros fusquinha de circo, irmão, cheio de parada dentro. Eu não queria mais aquela parada, eu não queria mais essa correria de feira. E eu pensei que se eu colocasse o que eu acho que dentro de um shopping a parada ia dar certo. E eu nem planejei muito. E eu pensei, cara, que shopping eu poderia fazer? Eu pensei, vou botar no Madureira Shopping. Eu nem pesquisei muito. Vou botar no Madureira, porque eu acho que é um shopping popular. Movimento, é um shopping né? Tem muito movimento. Tá. Movimento grande, exatamente. Eu falei, cara, o que eu vendo no fim de semana em feira,
eu vendo num fim de semana, não é possível que eu vou passar 30 dias do mês, eu não vou conseguir pagar um aluguel de 5 mil, por exemplo, mais os custos de funcionário, mais o que eu tinha de custo ali, que eu tinha de custo fixo. Cara, e tudo pode dar merda, né? E deu, na verdade. Lady Murphy. Lady Murphy, cara, eu tinha um camarada que fazia feira comigo, né? Que ele tinha uma marca de roupa também e ele era arquiteto. Contratei ele pra fazer o meu quiosque. Aí eu gastei uma grana com ele, gastei uma grana com produção. Aham. Gastei uma grana com legalização, porque eu tive que sair de MEI, tive que passar pra empresa individual, porque eu tinha que rodar em shopping, né? Então gastei com sistema, gastei com um monte de coisa. E fui gastando. Chegou um período que eu falei assim, cara, o projeto tá em andamento, o quiosque tá sendo confeccionado, as camisas estão sendo confeccionadas, o contrato tá assinado, eu tenho data pra lançar. Eu não quero nem olhar pra minha conta corrente. Senão eu vou parar. Porque eu tô gastando, não fiz um planejamento. Só sai, né? Só tava saindo. E eu, de uma certa maneira, também fiz um planejamento ruim, né? Eu fui muito na emoção. E aí eu lembro que eu lancei 7 de julho de 2014 o quiosque. Vendi uma quantidade legal nesse lançamento, no fim de semana, que foi numa sexta-feira isso. Chegou na segunda-feira, eu olhei. Aí foi o dia que eu olhei a conta corrente. Aí eu tinha R$1.000 na conta corrente. E eu tinha entrado com uma grana forte, quase 100 mil que eu tinha entrado. Caramba. E, pô, quando eu olhei lá, R$1.000, eu falei, cara, eu gastei tanto, mas eu gastei tanto por quê? Foi uma mistura de falta de planejamento com irresponsabilidade, sabe? Porque eu lembro que eu queria, porque eu queria ter aquele baleiro, sabe? Aquele baleiro de bar, ficava rodando. Sei. Eu não achava aquela porra em lugar nenhum. Eu fui comprar aquilo dali, comprei por R$300 aquela parada. E eu fui comprando tudo que eu queria. Cara. Caro pra caramba, cara. Tudo totalmente desconexo. Fui tocando lá o negócio, né, fiquei 2 anos e pouquinho. E até como forma de compartilhamento de experiência, até que eu queria dividir aqui nesse podcast, o que eu acho que me fez não dar certo, né, lá naquele empreendimento inicial, foi que eu não olhei pra propaganda. E de fato eu fui um cara que eu não investi nada em propaganda paga nesse período. Fui totalmente orgânico. Eu não fiz uma pesquisa prévia do local. Eu não botei na cabeça que a quantidade de pessoas que circulam dentro de shopping não significa a quantidade de pessoas que compram de você. Que compram, com certeza. O kit a mídia que eles me tinham disponibilizado lá pra mim dizia que passaria por faixa de 200 mil pessoas naquele shopping, né, por mês. E eu cresci muito o olho para aquilo, mas isso não significa que 200 mil pessoas irão passar no meu ponto. O meu ponto era no 3º andar. Então não significa que a galera vai sair do primeiro, vai passar pelo segundo, vai chegar no meu. Não significa que faz parte do meu público-alvo. Então, assim, um monte de coisas foi... Eu não ouvi as pessoas que estavam à minha volta. Então eu fui um pouco arrogante também. Eu tenho a humildade de falar que eu sempre fui um cara muito cheio de título e eu não ouvi minha mulher. Eu sempre fui um cara muito cheio de título e não ouvi o camarada que trabalhava comigo. Legal, eu tinha um amigo meu que eu contratei um amigo meu que de anos. O cara sempre dava ideia, cara, não deixa o estoque ficar num limite muito baixo não. Eu falei, não, eu sei isso. E eu simplesmente caguei. Eu sei o que eu tô fazendo, Sabe aquele negócio que você sabe o que tá fazendo e você não vê um poste na tua frente? Foi o que exatamente aconteceu. Quando eu fui me dar conta da situação, eu tava muito endividado. Eu já tava com várias renegociações com o shopping. Eu já não tava aguentando pagar o aluguel do shopping. O primeiro funcionário que eu contratei, eu não tava aguentando pagar o aluguel do cara. Por conta de quê? De uma sucessão de erros de gestão. Olha isso, né? O cara que sempre gargarejou que era da área de gestão, sempre foi um cara da área acadêmica, mas quando você coloca a mão na massa, vira um outro monstro. É totalmente diferente. E quando tem mais emoção do que razão, do que o racional, sem se preocupar, né, com alguns detalhes fundamentais para o processo, né, a empolgação te levou a tomar decisões erradas. Sim, total, e decisões erradas. E aí, como é que foi a virada disso, Fabrício? Cara, o que acontece?
eu saí do shopping, foi meio conturbado, né? Porque Natal de 2015 para 2016, não sei se tu sabe, mas no shopping a gente paga o dobro no Natal. E paga mais 50%. Ah, é? Não sabia disso, não. O meu aluguel na época era 5 mil, então no Natal tu paga 10. E época em maio, você paga mais 50%, enquanto de Dia das Mães. E eu tava já com uma dificuldade financeira para poder pagar, eu conversando com o executivo de venda lá do shopping, eu falei para ele, ó, eu vou pagar esse final de ano agora e eu vou quitando com vocês. Ótimo, não, beleza. Vocês vão me tirar do contrato? Não vão me tirar do contrato não, você é nosso, isso daqui é parceria, tranquilo. Paguei. Quando chegou um pouco depois do carnaval, ele virou pra mim e falou, ó, se tu não pagar tudo até o mês que vem, que eu já tinha uma dívida aí, coisa de quase 30 mil reais, você tá fora. Eu falei, porra, eu falei contigo Putz. 1 mês e meio antes. Ele, não, mas eu tô com um gerente novo, o cara tá me cobrando. Eu falei, pô, meu camarada, eu vou ter que sair então. E aí eu saí tão quebrado, Éder, tão quebrado, que eu saí com 2 mil reais no bolso, 4 mil reais no bolso. Isso pra poder pagar funcionário. E um dos funcionários era minha mulher, e isso é a pior coisa do mundo. Ela me cobra até hoje, porque ela não que tem ainda. Mas aí, o que eu já dei de tênis pra ela, de viagem, ela tinha que botar na balança. Mas ela não bota na balança, não. É verdade. Aí, um outro camarada, eu fui pagar ele depois de 1 ano e meio. Eu saí tão quebrado que eu deixei o quiosque lá e eu não tinha grana nem pra pagar o frete, cara. Tanto que o shopping, eles ficaram me cobrando durante dos próximos 10 dias depois que o contrato findou, me ameaçando de jogar o quiosque fora. Ó, a gente vai jogar o quiosque fora, porque se você não for tirar aqui, a gente vai jogar. Até que eu arrumei um cara lá pra tirar o frete. E um camarada meu, né, um amigo meu, Danilo, a gente saiu na madrugada porque shopping você só pode fazer as coisas de madrugada, né? E a gente saiu na madrugada pra poder tirar o quiosque. E, cara, aquele momento ali, a abertura do quiosque foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu vi o quiosque pronto. E tirar o quiosque foi um dos momentos mais tristes da minha vida profissional, porque ter que desmontar tudo, né? E eu desmontei sem técnica. Eu desmontei arrancando as paradas. Porque tava eu e um camarada, o camarada não sabia nada, e eu tinha que tirar aquela parada ali, senão os caras iam jogar fora. E aí, cara, eu peguei e botei tudo dentro da casa da minha mulher, no apartamento dela, ela ficou louca, né? Imagino. E, cara, fiquei vivendo. Eu falei, ó, o projeto tá em stand-by, fiquei vivendo. Mas eu fiquei vendendo ainda pros clientes que ainda queriam comprar comigo. Sim. Que tinha o meu telefone. Você tinha estoque ainda, né? Tinha estoque. Aí eu lembro que quando eu sou chamado para dar palestra, eu sempre coloco um slide que se chama a coxinha milagrosa. Porque eu fui comer uma coxinha num restaurante chamado Boca de Anjo, em Vila Valqueire, com um camarada que tinha trabalhado comigo na Nextel. A gente foi exatamente para chorar a pitanga, porque ele tinha acabado de sair, eu tinha acabado de tirar o quiosque lá, tava quebrado. Eu tinha voltado a dar aula, que era um negócio que eu não queria voltar de forma involuntária, para poder levantar uma grana, né? Então eu voltei a dar aula, vou ter que dar mais tempo de aula. E ele tava falando comigo lá, ele falou, pô, cara, você tem estoque? Eu falei, cara, tenho. Eu falei, por que tu não vende isso daí, cara? Eu falei, Rodrigo, lógico que não, cara, já não tenho mais a parada lá. O meu site, ele vende, mas não vende tanto, assim. Ele, cara, vende na internet, como der, Mercado Livre, bota no peixe urbano, dá o teu jeito. Eu falei, tu tá viajando. Só que passou uma semana, eu fiquei aquilo dali na cabeça. Eu falei, cara, eu tô com 2 estantes aqui de estoque. O que eu vou perder? Nada, eu já tô quebrado. Exatamente. Aí eu peguei, né, um camarada meu que já tinha um relacionamento bom comigo, que ele já era modelo e tinha uma marca de roupa também. Falei, qual é, Igor? Faz no 0800, tira umas fotos pra mim. Pra ele modelar pra você. Pra ele modelar, né? E ele era um cara descolado, ele tinha tirado foto pra mim já. Falei com o namorado de um conhecido meu. Falei, porra, Bruninho, sei que tu tá tirando umas fotos aí, tá com câmera profissional. Consegue fazer aquele preço quase 0800? Ele, não, beleza. Aí o Bruno cobrou R$150 por mais de 200 fotos.
Pô, que E legal. o Igor não cobrou nada. E a gente fez um ensaio irado, foi um dos mais maneiros que a gente já fez. A gente fez na rua, muita referência de subúrbio, referência de trem, referência de ônibus, referência de um monte de coisa da galera que olha as fotos e já Se identifica, sabe, né? já se identifica na hora. E a minha meta era pegar aquelas 200 fotos e cada dia postar uma foto no Instagram de forma orgânica, sem pagar nada. Legal. E foi pingando devagarinho umas vendinhas aqui, ali. Não me mantinha, mas continuou pingando. Até que chegou o final do ano, o Natal de 2016. Eu tinha feito um relacionamento com uma galera que tem um grupo de roda de samba muito grande no Rio, que chama RS, que é um grupo que tem um braço da prefeitura, da parte cultural da prefeitura, que tem dentro desse grupo, né, o Samba da Serrinha, Pedra do Sal, várias rodas de samba irada, que me colocaram na fita para fazer esse ano de 2016 uma produção comemorativa do Samba da Serrinha, que aí teve até a gente produziu, né, essa produção, e aí me deu uma grana. Durante um período eu produzi umas camisas para franquia do Vasco, para quatro franquias do Vasco, me deu mais uma graninha, e eu dei uma palestra nesse período aí que eu juntei mais uma graninha. Legal. E eu juntei uma grana, eu juntei coisa de R$3.500 e dei o meu jeito lá e fiz cabalisticamente de novo 200 camisas. 200, esse número não... 200 camisas. Não me perseguia. Não te deixava, né? Não me deixava. E aí é engraçado que, na época, um pouquinho antes disso acontecer, eu tinha feito essa produção lá com as camisas, tinha feito essa produção de foto, né? E eu tinha R$200, desses 200, 150 eu paguei pro Bruno da foto e 50 eu botei de propaganda paga no Facebook. Eu fui vendendo, culminou nesse Natal, e nesse Natal fiz essas 200 camisas e botei uma grana de propaganda, 500 pratas de propaganda no Facebook. E botei meu WhatsApp lá. A propaganda era simplesmente isso, as fotos iradas, meu WhatsApp, quem quiser comprar me chama que eu entrego em qualquer estação de trem ou metrô. Era isso, legal. Minha propaganda era isso. Não tinha Simples copyright, objetivo. não tinha nada. Era isso. Eu começou a pingar a venda no WhatsApp. Pô, eu quero. Eu tinha uma mala de couro transversal. De um dia pro outro, eu botava as camisas todas embaladas e agendava as entregas pro dia seguinte. E ia lá, cara, eu ia em qualquer lugar. Ia no trabalho do cara, ia na casa do cara. Pô, eu lembro que eu já sentei no sofá de gente que eu nunca vi na vida, tomando suco e vendendo camisa. Entendeu? Estação de trem. Aí esse maneiro. período foi o período que eu fiz essa correria total, cara. Total. Muambeiro, né? No final desse Natal eu vendi cerca de R$20.000. Caraca. Cerca de R$20.000, assim, sozinho, né? E aí foi o ano de 2017 que eu entrei um pouco mais capitalizado, que eu continuei vendendo um pouco mais, continuei... aí isso que eu tive uma epifania do quão poderoso é o marketing online. Perfeito. Do quão poderoso é a possibilidade que você tem de se comunicar com milhares de pessoas. Eu não tenho loja, desculpa até falar isso aqui, mas é que eu tô falando, eu tô emocionando e eu tô... Isso vai sair como catarse. Mas eu não tenho loja, foda-se, cara. Corre atrás. Meu irmão, você não tem Dá teu jeito, uma barraquinha, né, vai no cliente, meu irmão. Pô, tem gente que pergunta pra mim, eu já teve despautéria de uma amiga perguntar pra mim, cara, eu quero vender doce no estacionamento de um hospital X. Será que eu consigo? Caralho, vai lá e faz, cara. Se você consegue ou não consegue, é só você vai saber fazendo. E ali eu pude perceber que, meu irmão, não adianta. Eu tenho o projeto é validado, a Faule, ela tem um conceito foda, o conceito da Faule é foda de cultura suburbana, coisa que ninguém faz. Por que que eu vou me colocar na postura de não vai dar certo? Vai dar certo, brother, já deu certo. O que distancia entre dar certo e não dar certo é o meu trabalho duro. E foi que eu trabalhei duro. Trabalhei maravilhoso. duro, entendeu? Maravilhoso. Existe uma diferença. Sensacional, cara. Tem uma galera
que trabalha duro em cima de um projeto errado. E nunca vai dar certo. Eu trabalhei duro em cima de um projeto validado. Eu tinha um MVP, né, o mínimo produto viável. Sim, pronto. sim. Eu tinha o teste. Eu não precisava, na linguagem da startup, pivotar. Eu precisava perseverar. Foi o que eu fiz, eu perseverei. Ô Fabrício, toda vez que eu ouço a tua história, cada vez que eu conheço um pouco mais dela, mais te admiro, cara. Realmente a tua trajetória é uma trajetória de sucesso e com certeza consegue inspirar muita gente, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, se tá passando por alguma situação como essa, de mudança ou de proposta para empreender, cara, sem dúvida vai ter muita gente aí sendo impactada e refletindo muito sobre erros e acertos e o que funciona, o que não funciona, como perseverar, como seguir em frente. Então, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar isso aí com todo mundo. Eu queria, antes da gente fechar nosso bate-papo, Fabrício, que tá bom demais, a gente tem um momento sempre aqui no podcast, momentos que é o momento literário. E eu queria que você indicasse algum livro aí que você curte, que você já leu, que você gostou, que pode também ajudar algumas pessoas a encontrarem outras formas de conhecimento, outras informações. Então, cara, pode ser mais de um? Claro. Eu quero indicar 3. Vamos embora. Na verdade, eu queria indicar 3. O primeiro foi um dos primeiros livros que eu comecei a tomar gosto de fato pela leitura, que foi O Convite à Filosofia, de Marilene Chauí, porque é um livro que você de fato precisa ler para você entender as coisas mais complexas da vida. Então, Convite à Filosofia, filosofar não é coisa de maluco, nem coisa de gente sedentária, é coisa de gente de fato que precisa pensar a complexidade da vida. O segundo livro, que foi o livro que me despertou muito essa veia do empreender, que é um livro muito didático, que é o Segredo de Luísa. Segredo de Luísa. Uhum. O Segredo de Luísa é um livro que é um livro técnico de empreendedorismo, porém é um livro narrativo com uma história romântica de uma menina e tudo. Eu não vou dar spoiler de nada aqui, mas quem nunca empreendeu, dá uma lidinha nesse livro, Segredo de Luísa, que é bacana, que vai ter o conceito do empreendedorismo de uma maneira mais leve, através de uma história. Um livro que até tem mudado a maneira que eu tenho visto a forma de gerir, de gestão, de uma maneira mais nova, mais rápida, mais lean, mais enxuta, que até fez parte da minha dissertação de mestrado e tem sido parte da minha tese de doutorado também, que eu tenho feito, foi o Startup Enxuta, do Eric Ries, que Sim. é uma maneira muito disruptiva de você ver a gestão, né? E eu tenho gostado muito também. Excelente. 3 dicas aí, então, muito boas para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento, seja no mundo do empreendedorismo ou conhecimentos gerais, certo? Fabrício, obrigado de novo, irmão. Sempre um prazer falar contigo. Espero que a gente continue esse papo aí em outras rodas e quem sabe a gente faz um outro episódio do podcast falando sobre algum outro assunto. Vai ser um prazer. Pô, total, cara. E tem muita coisa ainda pra falar ainda. E inclusive quem tá ouvindo e quiser saber um pouco mais da história de vida do Fabrício, a gente falou aqui muito sobre a história profissional do Fabrício, mas ele tem uma história de vida, de infância, adolescência, uma história incrível. Dá uma olhada lá no TEDx Barra da Tijuca, na palestra que ele fez. Coloca lá no YouTube, no TEDx Barra da Tijuca, Fabrício Oliveira, que vocês vão conhecer lá vão ouvir lá uns 10 minutinhos de história espetacular da vida desse cara. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu, Éder. Valeu, pessoal. Até mais um episódio do podcast Movendo-se. A gente se conecta por aí. Até mais.